Fala pessoal, tudo bem? Você sabia que dá pra assistir filmes incríveis de graça, sem pagar nada e de forma 100% legal? Pois é, hoje eu vou te indicar filmes lá do Mercado Play, um streaming gratuito do Mercado Livre e que dá pra aproveitar vários títulos diretos do celular, TV ou computador e o melhor, sem precisar aqui de assinatura nenhuma, é só entrar lá e assistir tudo de graça. E eu só peço aí que você deixe o seu like já no começo do vídeo, porque me ajuda demais, e também se inscrever no canal pra me dar aquela moral. E agora já feito isso, separe a sua pipoca, porque as dicas de hoje estão imperdíveis. E começando a nossa lista, eu quero trazer As Aventuras de Pi, de 2012. É uma daquelas histórias que mistura beleza, emoção e profundidade, tudo ao mesmo tempo. E o mais curioso é tudo contado aqui a partir da perspectiva do garoto preso em um bote com um tigre. Mas calma, vamos por partes, porque o filme começa de uma forma bem tranquila, apresentando a história de um garoto chamado Pi Patel. Ele é um indiano, filho de um dono de um zoológico, que desde cedo tem uma relação bem curiosa com a espiritualidade. Ele não se prende aqui a uma única religião, isso já mostra o quanto ele é diferente, curioso, e a vida dele muda completamente quando ele decide se mudar da Índia para o Canadá. Eles embarcam em um navio cargueiro junto com vários animais do zoológico, e aí que vem o ponto de virada da história. O navio naufraga e o Pi se vê sozinho dentro de um bote salva-vidas, só que não totalmente sozinho. Com ele tem um tigre de bengala, sim, um tigre real chamado Richard Parker. E é a partir daqui que o filme realmente te prende, porque sem dar spoiler pra você, o que eu posso dizer é que essa jornada no mar não é só aqui uma luta pela sobrevivência, é uma verdadeira odisseia. O nosso protagonista passa aqui por muitas situações desafiadoras, tanto fisicamente como mentalmente, e o filme consegue mostrar isso tudo de uma forma bem poética, que às vezes você até esquece que tá vendo uma história de sobrevivência. E visualmente o filme é simplesmente maravilhoso. A direção do Ang Lee, o mesmo cara de O Segredo de Brokeback Mountain e O Tigre e o Dragão, ele entrega aqui um trabalho impecável. Tem cenas aqui no oceano que mais parecem pinturas e não é exagero. O uso de cores, a fotografia, os efeitos visuais, tudo aqui foi feito com muito cuidado e capricho, e não é à toa que o filme levou vários prêmios no Oscar, incluindo melhor direção e melhores efeitos visuais. E outro ponto que vale a pena destacar é o próprio Richard Parker, o tigre. O relacionamento dele e do Pi é algo muito interessante, não é aquela coisa Disney fofinha, é um animal selvagem, perigoso, mas que aqui ao mesmo tempo se torna parte essencial nessa jornada. Eles não viram amigos, mas eles desenvolvem aqui uma convivência que de certa forma salva os dois. Então, se você gosta de filmes que são mais que entretenimento, As Aventuras de Pi é uma ótima pedida. Ele mistura filosofia, fé, aventura e a beleza de forma única, e mesmo sendo uma história tão surreal, no fim das contas você sente que tem algo profundamente verdadeiro ali. E esse filme tá totalmente de graça lá no Mercado Play para você ver hoje mesmo, então assiste lá As Aventuras de Pi. E agora, você sabe aquele tipo de filme que parece simples no começo, mas que vai te deixando cada vez mais inquieto, como se alguma coisa estivesse sempre prestes a acontecer? Então Sinais, de 2002, é exatamente esse tipo de filme, dirigido pelo M. Night Shyamalan, que ficou aqui conhecido pelo Sexto Sentido, e esse é um daqueles filmes que mistura suspense, drama e um toque bem único de ficção científica, mas não vai achando que é aquele tipo de sci-fi cheio de naves e explosões. Aqui a parada é muito mais psicológica e mais silenciosa, e por isso mesmo mais tensa. A história aqui gira em torno do Brenham Hess, vivido pelo Mel Gibson. Ele é um ex-pastor que mora com os dois filhos e o irmão mais novo, feito pelo Joaquin Phoenix, numa fazenda isolada nos Estados Unidos. A vida dele é bem simples, até que um dia surgem uns círculos misteriosos na plantação dele ali, e no começo ele acha que isso pode ser uma brincadeira de mau gosto, vandalismo, sei lá, só que começam a surgir aqui relatos parecidos no mundo inteiro, e a sensação de que tem algo errado vai só aumentando. E o legal é que o filme não joga tudo de uma vez, ele vai construindo o clima aos poucos, com muito silêncio, planos longos e aquela trilha sonora minimalista que deixa tudo tenso, mesmo quando nada tá acontecendo. É aquele tipo de suspense que faz você prestar atenção em cada barulhinho na casa. Mas Sinais não é sobre só um filme de alienígena, é o foco real, é nas pessoas, no luto, na fé, na culpa. O Brenham, por exemplo, tá passando por uma crise existencial bem forte, algo que aconteceu no passado dele e que agora abalou toda a fé que ele tinha, não só em Deus, mas como em tudo. E isso é um dos pontos mais legais do filme. Ele te faz pensar em como a gente reage dentro do desconhecido. E uma coisa que eu acho muito massa é que o Shyamalan
tem um jeito bem próprio de contar a história, ele segura o suspense aqui até o último minuto, ele não entrega tudo de bandeja pra você, ele deixa espaço pro público pensar e interpretar, e isso pode até incomodar algumas pessoas que esperam respostas claras e imediatas, mas pra quem curte mergulhar, mesmo na atmosfera do filme, isso aqui vira uma experiência incrível. Então, no fim das contas, Sinais é um suspense inteligente, que não te subestima, ele fala de alienígena, mas que na real tá falando de família, perda e principalmente aqui na fé no sentido mais amplo, não só na religiosidade, mas aqui aquela fé que, por mais estranha que estejam as coisas e mais difícil, elas têm um propósito. Então, se você curte um suspense mais psicológico, que te faz prestar atenção nos detalhes e que ainda por cima tem uma grande carga emocional, Sinais é uma baita pedida, e o melhor, ele continua atual, mesmo depois de tanto tempo aí, lá se vão 20 anos, é aquele tipo de história que não envelhece, e é mais um filme que tá de graça lá no Mercado Play do Mercado Livre, então assiste lá, Sinais. E continuando a nossa lista de filmes de graça lá do Mercado Play, tem um filme aqui que para muitos é um clássico do cinema. Eu tô falando de Pulp Fiction, de 1994, do Tarantino. E ele não é só um clássico, ele é tipo aqui uma aula de como fazer cinema com personalidade, estilo e muito, mas muito diálogo insano. Se você nunca assistiu Pulp Fiction, é meio difícil aqui te explicar em poucas palavras, porque ele não tem uma história linear certinha, com começo, meio e fim. Ele é todo desconstruído, as cenas aqui são fora de hora, os personagens se cruzam de formas inesperadas e mesmo assim tudo faz sentido. É como montar um quebra-cabeça em que cada peça aqui é tão boa que você até curte fazer. O filme, basicamente, ele acompanha várias histórias interligadas que envolvem mafiosos, boxeadores, assaltantes e pessoas completamente imprevisíveis, e tudo isso gira em torno de situações bizarras e ao mesmo tempo hilárias. Um dos principais personagens é o Vicente Vega, feito aqui pelo John Travolta. Ele é um dos capangas do chefão do crime e ele anda sempre com Juice, feito aqui pelo Samuel Jackson, que aliás entrega aqui um dos papéis mais icônicos da sua carreira. A química dos dois é absurda, tem diálogos que parecem simples, tipo ele falando de hambúrguer na Europa ou massagem nos pés, mas que acabam dizendo muito sobre quem eles são. O Tarantino tem aqui essa habilidade de fazer conversa de bar virar poesia. E aqui você também tem o personagem do Bruce Willis, que é um boxeador com uma missão bem delicada, digamos assim, e a Mia Wallace, feito pela Uma Thurman, que é uma das personagens mais marcantes do filme, mesmo parecendo em poucas cenas. Aquela dança dele com John Travolta ao som do Chuck Berry virou aqui simplesmente histórica. Se você ainda não viu, com certeza aí já viu algum gif ou, por exemplo, algum meme. E o mais louco é que, mesmo com tanta violência, palavrão e situações pesadas, Pulp Fiction nunca perde humor, mas é aquele humor ácido e esquisito que te faz rir, meio sem saber se você deveria estar rindo, e a violência aqui é tão estilizada que parece até parte de uma coreografia. O Tarantino não mostra sangue por mostrar, ele transforma tudo em arte, meio caótico. E a trilha sonora então é um show à parte também. O Tarantino tem um gosto musical incrível, ele escolhe músicas que combinam perfeitamente com as cenas, sem ser óbvio, não tem aquela trilha orquestrada e não tem músicas pra gerar emoção, é tudo cru, direto e ainda assim te pega em cheio. Então, Pulp Fiction é um daqueles filmes que se você ama ou odeia, ou pelo menos reconhece que é possível de ignorar, ele é estiloso, violento e cheio de diálogos que você vai querer decorar. Então, se você curte cinema fora do comum, esse aqui é obrigatório, e esse clássico do cinema tá de graça lá no Mercado Play. Então veja hoje mesmo e depois volta aqui nos comentários e me fala o que você achou, beleza? Assiste lá no Mercado Play, Pulp Fiction. E pra finalizar o nosso vídeo de hoje, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já imaginou misturar faroeste com ficção científica? Tipo assim, cowboys enfrentando alienígenas no meio do deserto, com chapéu, revólver e tudo? Pois é, parece meio maluco, mas é isso que tentaram fazer com o filme Cowboys vs Alienígenas, lá em 2011. O filme aqui tem uma premissa daquelas que você ouve e já pensa, isso daqui pode ou dar muito ruim, ou dar muito certo, e o mais doido é que ele tem um elenco de peso, Daniel Craig, um eterno James Bond, tem o Harrison Ford, que fez o Indiana Jones, e ainda Olivia Wilde, que tava aqui bombando na época. E a história começa bem com aquele clima de faroeste, cidadezinha pequena, no meio do nada, xerife durão, bandidos, salão com briga de bar, tudo no estilo, até que do nada surge um cara misterioso no deserto, sem memória, com um dispositivo estranho preso no braço, que aliás ninguém sabe o que é, e esse cara é o personagem do Daniel Craig, e a partir do momento que ele aparece, dá aquela sensação de que algo muito errado tá acontecendo, e aí do nada é que literalmente o céu se abre, e bom, eu não vou dar spoiler pra você, mas vamos dizer que coisas não humanas aparecem e começam a atacar, e a partir daí, a cidade que estava acostumada a lidar com assaltos e negligências e brigas por terra,
começam a se unir para enfrentar um inimigo totalmente fora da realidade deles. Sim, você ouviu certo, cowboys contra alienígenas, revólver contra tecnologia alienígena, é um choque de mundos que, por mais esquisito que pareça, até funcionaria em vários momentos, e aí que entra um dos pontos mais legais do filme, que é a fotografia. O visual é bonito, com aquelas paisagens do Velho Oeste que a gente sempre gosta de ver em filmes de faroeste, só que com um tempero de sci-fi. Tem momentos aqui que você realmente sente aquela aventura clássica com trilha sonora que dá um clima meio épico, tipo um western moderno com um toque de Arquivo X. E se você curte cenas de ação, pode ficar tranquilo, porque o filme tem vários momentos de tiroteio, perseguições a cavalo, explosões e, é claro, alguns confrontos com alienígenas que rendem boas cenas. Nada revolucionário, mas aqui é aquela ação honesta que entretém. Então, no fim das contas, Cowboys e Aliens é aquele tipo de filme que você precisa assistir com a mente aberta. É meio galhofa assim, mas também é uma experiência única, porque, convenhamos, não é todo dia que você vai ver cowboys mirando em naves espaciais no meio do Arizona. Então veja lá, hoje mesmo, de graça no Mercado Play, Cowboy vs Aliens. E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de graça lá do Mercado Play, que é o streaming do Mercado Livre. Inclusive aqui eu vou deixar no primeiro comentário fixado o site do Mercado Livre para você entrar lá e só assistir, como eu falei, totalmente de graça. Eles têm filmes e séries, então aproveita. E eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes de graça, só que no YouTube pra você, beleza? Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão. Inclusive, se vocês gostarem e deixar muito like, eu posso fazer parte 1, parte 2, parte 3 desse vídeo aqui, porque lá no Mercado Livre tem muita coisa boa, muito filme bom, então só depende de você, beleza? Muito obrigado, até mais e fui!